You're a cowboy today. You don't act like the man from the stories I've heard. That's the thing about being a grandfather. I get to do all the things I wish I'd done with my children. Woo! And the things I regret, I get to do different. You were right. They're building a city. Everyone's forgotten who runs this valley. I need you more than ever. You have me. What are you doing here? Same thing I always do. Fixing something you couldn't. Stagnation is death for a town, and the Duttons are the ones killing it. The new chief is hungry for a fight. I'm gonna buy your ranch, and I'm gonna pull down every fence. It'll look like it used to, when it was ours. Just tell me who to fight. Everyone. A man must stand with his people. This ain't checkers, son. This is chess. And you're about to play it with masters. All I do every day is fight for this family. If you were winning, I wouldn't be here. I don't regret one sin I've committed. It's the one I'm about to commit that worries me. Mess with my family. I will chop your family tree down. Progress. Can't stop it, John. Watch me. Podcast IS. Olá, pessoal. Que bom ter vocês aqui nesta quarta temporada, 400 anos depois, no Podcast IS. Estamos aqui com a idealizadora, com a pessoa que disse vamos fazer esse negócio funcionar e vai dar boa sim, e com ela que também é ex-diretora da IS e que muitas vezes dá pitaco, sim, eu faço assim, faço assado, mesmo não estando mais na direção. Caroline Pinheiro. Bem-vinda, Caroline. Obrigada, Christian, obrigada, Wellington. Oi, pessoal que está assistindo, que vai assistir. Um prazer estar aqui. Espero que vocês curtam aí esse podcast. Feliz mesmo de estar aqui. E aí, Wellington? E aí, minha gente? Tiramos uma folga, umas férias, um ano novo, 2025. Já falamos demais disso nas mídias. Último dia de janeiro, quer dizer, desculpa, vocês não sabem, então vocês estão em fevereiro, quando vocês estão escutando esse podcast. Então, aleluia, eu também, nossa, aleluia, cada coisa mês. E então chega de a gente falar de ano novo, uma nova temporada. Quem tem interesse em participar ou estar mais envolvido com o podcast, entre em contato com a gente através do nosso Instagram, que é o Impérios Sagrados, e também o IS Editora, no nosso site impériosagrados.com.br, o OnlyFans da... Opa, não tem OnlyFans aqui ainda, né, gente? Logo mais. Também no impériosagrados.com.br, que é o nosso Substack, nosso blog. Vem fazer parte também do nosso grupo de escritoras e escritores aqui da Impérios Sagrados. Mas, gente, antes de falar do tema, temos um outro recado, que tem livros que estão em lançamento no nosso Catarse, nosso financiamento coletivo, que é o livro do Márcio Ribeiro. Também vai entrar um livro da Ana Gutenberg, chamado Olhos Brancos. Também acompanhe o nosso catarse.me/antes do pôr do sol, que é do Márcio Ribeiro, e da Ana vai entrar ainda em financiamento coletivo, não temos ainda o link, mas você seguindo o nosso Catarse /Império Sagrado, você sabe de todas as informações ali. Mas antes de falar do que nós vamos abordar hoje no podcast, eu queria compartilhar algo importante, uma retratação histórica aqui, porque eu disse assim: esse podcast não vai durar. Sabe aqueles amor que você vê do jovenzinho na parada de ônibus? Não vai durar. Nunca dura. Não dura. Ah, porque dura coisa nenhuma. Acaba em traição, morte, não. Enfim, não dura.
E eu falava que o podcast não ia durar. Nós estamos aqui 4 temporadas agora. E ficou bravo ainda. Eu fiquei bravo. Não vou gravar coisa nenhuma. Eu vou ter que gravar, não aguento mais ouvir minha voz. E não sei o quê. Eu não quero ver minha voz. É sempre assim, gente. Sempre assim. Sempre assim. Aí, e assim, e mesmo com todos os percalços no caminho, que é entendendo a própria dinâmica de podcast, o que grava, o que dá certo, o que não dá, quais são os temas, o que dá aquela bombada no podcast, não é? Realmente é algo que já está fazendo parte. Então, geralmente eu procuro não falar, nós estamos aqui em mais um, né? Eu falo, estamos aqui neste podcast hoje, porque ele é único, ele não volta. Esse momento não volta nunca mais. E o que nós falamos aqui, além do processo, além de ficar eternizado na memória do tempo, também é um momento da gente fazer com que a gente tenha esse up no dia, muitas vezes. Como podcast, aquele momento que realmente faz com que nós tenhamos uma alegria a mais, um tesão a mais aí de viver. Gostaria de saber, antes da gente falar aí do Paranoide Podcast, o que o Wellington, o que a Carol tem para falar sobre o podcast, como é que está sendo essa experiência, né? A Carol, no caso, muito mais de ouvir ultimamente, não é? Mas dela, como idealizadora, como é que é perceber isso tantos anos depois? Quem começa? Pode começar, Carol. Pode começar. Apontou a tira, Carol. Então, como o Christian bem falou, o podcast foi uma ideia, né? Uma ideia não minha, digamos assim, porque os podcasts estavam acontecendo e era uma coisa em voga, mas a IS não tinha podcast. Então, olhando para o mercado, olhando para as novidades que a gente iria, como forma de alavancar a Impérios Sagrados, estava contando com um podcast, não é mesmo? Então, eu fico muito orgulhosa de que a ideia foi à frente e tem se mantido aí ao longo dos anos, apesar da resistência inicial, até para mim, porque, né, a gente se despide de certos preconceitos, de falar, de aparecer, então... Mas é bom porque é feito entre amigos, é feito com pessoas que a gente gosta e se torna algo bom, algo gostoso de se ouvir. E eu também muito orgulhosa. Bom, o que eu tenho pra dizer sobre o podcast? Deu trabalho, né, gente? Deu muito trabalho, dá muito trabalho ainda, então... Mas é algo que até, de certa forma, ele expressa um lado nosso bastante sobre muita coisa do que a gente vê, mantém a gente antenado. Tem muitas coisas que pessoais que a gente gosta de discutir, de conversar, que a gente explora cada vez mais ainda pelo podcast, pelos livros que a gente lê, as séries, os filmes. Teve muita coisa que a gente não viu, não iria ver, não iria ler, se não fosse por conta do podcast, dificilmente, né, não sei a probabilidade, mas que a gente não iria aproveitar e ter esse entendimento, esse conhecimento e trazer essa discussão, né? Eu sei que, por exemplo, a gente sempre volta nesse assunto, tem um filme chamado Barbie, que uma certa pessoa falou, eu não vou ver esse filme, eu vou ver que eu não sei o que, eu não vou ver esse filme. Mas isso surpreendeu muito com o filme, indo assistir a contragosto, né? Arrastado, assim, vamos assistir. Mas a mesma coisa de séries dramáticas que jamais assistiria e que fez eu sofrer, mas eu assisti, são muito boas. A conta sempre vem, eu sempre vai ter o pagamento. Nossa, mas que ódio que eu tenho. Que ódio que eu tenho quando me indicaram essa série. Não vou assistir também, né? Não vou assistir. Não, This Is Us e entre outras, mas
são muitas coisas que faz furar a bolha, que todo mundo tem essa discussão, são opiniões diferentes, são pautas importantes e diferentes que a gente aborda, e é algo que é muito da IS, lá da mesa de RPG, que veio trazendo para a IS startup, empresa, /editora, né? E tá sendo uma experiência muito maneira, muito legal fazer parte desse podcast. A minha visão mudou completamente sobre podcasts. Gostaria de consumir mais do que eu consumo. O que eu tenho lutado muito para trazer para o podcast é originalidade. É muito difícil a gente falar isso hoje em dia, porque a gente consome muita coisa, escuta muita coisa, e às vezes tem dificuldade de filtrar isso, sabe o que é nosso e o que não é, enfim. Mas eu tenho... como é o Ellison e eu mais que estamos aí nos episódios, a gente sempre tem os nossos embates, nossas diferenças discordantes, o que é muito bom, que tem que ser, imagina, Socorro. 2 de mim do mundo, eu apagaria um, com certeza, Socorro, jamais. Então temos que ter, mas eu tenho lutado pela nossa originalidade, ou seja, por trazer ideias a partir daqui elas se multipliquem, da mesma forma que a gente escuta de autoras e autores que a gente gosta, que, nossa, isso aqui eu nunca vi em nenhum lugar, também a gente tem algo original aqui, que as pessoas digam, não vi em nenhum outro lugar, só tem no podcast Ness. Isso realmente eu agradeço muito, Carol, né? Desde quando a gente se conheceu em lá, Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Mas eu saí de casa. Quando os colonizadores chegaram e... É o Ellison. Essa hora vai chegar. Vai chegar. Então é um momento realmente de muito prazer estar aqui. Rufem os tambores. Hoje nós estamos falando, além de podcast em geral, mas vamos falar sobre a série Yellowstone. E eu realmente, assim, é uma série que eu não esperava, mas jamais em toda a minha vida que fosse tão bombástica, que cada episódio eu fosse ter gente, que absurda essa série. Eu não vou ler sinopse de série, eu vou falar uma sinopse do que eu penso que é a série, tá? Eu acho que Yellowstone, né? Ela tá falando sobre o rancho do John Dothan e da família dele, que é um rancho ali contíguo, né, ao parque de Yellowstone, nos Estados Unidos. Bom, uma informação talvez que às vezes as pessoas podem ter eu sei que é lá, mas a gente pode não saber, então tô soltando a informação, né? E nós vamos ter bastante spoiler hoje, só pra avisar, tá bom? Então vai ser um podcast que vai cobrir aí um tempo não tão grande, um tempo razoável, aí as 4 temporadas, não vai ser linear, então é um podcast mais feito para quem já assistiu a série do que um podcast de introdução para quem não assistiu a série, já dou um aviso aí, tá? Então, eu acho que, e eu gostaria que daí depois, tanto a Carol quanto o Ellison desse a versão deles aí de uma sinopse, a série está falando sobre, não só sobre o John Dutton, mas sobre o modo de vida baseado até em cowboys ali e tudo mais, que está se extinguindo, que está deixando de existir. E junto com isso, o modo de sobrevivência da família, né? E claro, disso a gente vai ver ali, né, em todo, por exemplo, a gente vai ver os filhos do John Dutton, como o Casey, né, a Beth, né, e o como é que é o nome do outro? Jamie, né? Jamie, é verdade. Jamie. E toda a extensão do que o rancho tem, que vai criando laços familiares, por exemplo, entre os cowboys, assim. Então, acho também que a série está falando sobre algo maior, que é uma história de como essa família ela conquistou esse rancho e de como ela vai perdê-lo ou devolvê-lo para as pessoas que são donas de fato. Carol, Wellington. Quer começar, Carol? Pode ser. O que falar de Yellowstone? Eu acho que tive a mesma surpresa ali quando eu comecei a ver a série. E meu primeiro pensamento, vou ver essa série aqui, vou ver como é que estão falando, né? E eu achava que não ia passar da primeira temporada, porque dificilmente me prendo assim a uma série.
mas essa realmente me puxou pra dentro. Então, é um mundo totalmente diverso ali, né, do que a gente está acostumado a ver na série. Série de cowboy nunca foi minha vibe, assim, mas a trama ali, a história, te traz muito, te puxa pra dentro para participar ali da história de cada um. E realmente, ali é uma história familiar bem complexa, e a partir do momento que tu vai assistindo, tu vai entendendo ali. O rancho representa, eu acredito, uma representação uma extensão da família, né? Algo ali que eles construíram e vem de geração em geração, mas que foi conquistada assim de maneira, não sei se foi tão justa, né? Eu ainda não vi a última temporada, mas tem toda uma questão uma batalha ali de terras, né, dos indígenas, que eram os verdadeiros donos da terra antes de os Duttons então tomarem conta. Mas é uma história que te prende ali, e toda essa trama familiar do John, da Beth, é uma série assim que tu não tem que ficar do lado de certas pessoas, mas no fim tu acaba enredado ali, que tu acaba torcendo por aquelas pessoas. Eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão. Porque eu me vi ali completamente enredada e torcendo pro Rip, torcendo pra Beth e o Casey. Então é muito gostosa de se ver, muito apaixonante, né? É cheia de enredos ali. Tem coisas, tem várias coisas assim que fizeram a série eu me prender demais essa série, né? Principalmente por isso é engraçado de falar, que essa foi a piada minha do Chris enquanto eu assistia e a gente ia conversando sobre o que dá pra relacionar dela com a história de alguns personagens, e o meu também, no universo da RPG da IS, né? Projetado dos 3 filhos, cada um maluco da sua forma. O filho totalmente rebelde, mas é aquele que é o principal, que é o foco, que é o herdeiro, que é no caso do Casey. O Jamie, que deveria ser o mais próximo, é o mais traidor, mais canalha, que já tô falando aqui a minha impressão dele. E a Beth, que ela entra na série do início ao fim maluca, só que a loucura dela, tipo, te enreda e te apaixona pelo personagem. Você torce por ela, você fica muito conectado, e depois você vai descobrindo camadas do porquê de muitas das coisas que marcaram ela desde a infância, por toda a vida dela, né? E a Carol citou, acho que talvez o meu personagem predileto da série, que é o Rip, que é uma pessoa que tá trabalhando no rancho, e você vai descobrindo a história dele, que puxa toda a subtrama dos cowboys, de quem tá trabalhando dentro do rancho mesmo, puxa mais esse lado, vamos colocar assim, obscuro do rancho, aquilo que não pode ir a público, mas ele é um personagem fascinante, que pra mim ele era quase um protagonista da série, ele era praticamente o segundo protagonista, né? Verdade. Mas ao mesmo tempo, eu olho pra Yellowstone e eu acho que ele tá falando das questões que o rancho ele deixou de ser simplesmente a casa, o lugar onde eles vivem, de onde vem o sustento deles, né? Aquilo ali se tornou o ideal e a verdadeira herança e legado da família, praticamente. E talvez, né, para quem assistiu 1883, que conta como eles chegaram, né, eles chegarem e ganhar o rancho, você começa a entender algumas coisas, mas isso é um spin-off, isso é roubar, né? Que a série não conta, né? Mas
Em Yellowstone, falando aqui agora das temporadas, e dando um resumo muito grande, né? Você tem a minha versão do que seria a sinopse da série. Você tem esse grande rancho Yellowstone, que trabalha com gado em Montana, né? No estado de Montana, nos Estados Unidos. E a luta da família Dutton, que é a proprietária do rancho, lutando contra tudo e todos para manter o rancho intocável e sem alterações, para não perder 1 milímetro de terra daquele rancho. Seja lutar contra a reserva indígena, que estão tentando buscar as terras deles de volta depois do Velho Oeste, digamos assim, que foi uma tomada e um massacre de muitos povos originários da região. Sejam a modernidade, o homem moderno tentando desmatar e construir em cima, trazer, seja desde um grande bairro imobiliário de luxo até parque de golfe para aeroporto. Da temporada, eles estão querendo construir alguma coisa nisso daqui, mas você vai vendo toda essa trama e fala, claro, do poder da influência do dinheiro, do local, porque o Dutton, a gente tem que falar aqui, ele é um coronel dos Estados Unidos, ele é um coronel. Ele entra na delegacia, manda na polícia e acontece. Né? Eu penso que, acho que para além disso, aí eu não li nada além, não vi podcast, nada, então, mas na minha cabeça, o Dutton sabe que as coisas não vão ir bem. Ele não tem como manter tudo aquilo por mais tempo. Tanto que o Casey, eu acho que ele acaba cumprindo isso. Mas eu vou falar um pouco mais linear, assim, dos filhos que o Dutton tem. A Beth, né, o Casey e o Jamie. Bom, o Casey, pra mim, ele é um personagem ok. Eu acho o Casey legal, bacana. Ok. Mas ele é o cara que, tipo, quero viver a minha vida e não quero mais parte nessa trama. Ele tenta quebrar a trama. É como se ele dissesse, olha, eu não quero que essa história recaia sobre mim. Ele faz uma quebra. Exato, perfeito, Carol. Nossa, perfeito, A Beth, pra mim, eu amo essa personagem. Ela é a Dutton por excelência. Ela é a Dutton por excelência. Ela, assim, ó, ela cumpre do início ao fim. Ela tem sacadas. Eu não sei como é que essa mulher não é, Carol, né? Psicóloga, psiquiatra, psicanalista, né? Porque ela é muito boa. Ela é muito boa nisso. Muito boa nisso. E analisar as pessoas absurdamente bem. Saber o que as pessoas querem e o que não querem. O Jamie, veja bem, é um complicado, a história dele foi complicada, ele vem a saber mais tarde que ele é um cara que foi adotado pela família, então eu acho que tem uma coisa aí sim, ao meu ver, que eu não vou chamar a série de clichê, porque eu acho que ela não é uma série clichê, mas me incomoda o fato do cara adotado ser o problema, sabe? Ser o cara que vai trair e tal. Para tudo! Agora você pode continuar acompanhando o episódio que você está escutando em imperiosagrados.com.br na seção Podcast S, em que você vai ter o conteúdo completo e muito mais. Acompanhe a gente, se inscreve em imperiosagrados.com.br para ter acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo. Vai lá agora, corre! Mua! Podcast IS.